É a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Guaratuba. Para essa pesquisa, pessoal, foram ouvidos, melhor dizendo, 400 eleitores entre os dias 13 e 16 de novembro lá no município. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos. Ontem, nós mostramos os primeiros resultados sobre os possíveis nomes que devem concorrer ao cargo de prefeito lá da cidade de Guaratuba. Agora, a gente confere como está a aprovação do trabalho realizado pelo atual prefeito, Roberto Justus, portanto, lá no município. 30,3% dos eleitores consideram que o atual prefeito de Guaratuba faz um bom trabalho. 28% acham que é um trabalho regular. 21,9% avaliam que é um ótimo governo. 10,2% acham péssimo. 7% acham que é ruim. E 2,6% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando os pesquisadores perguntaram se os eleitores, de maneira geral, aprovam ou desaprovam a administração do prefeito Roberto Justus, 67,2% disseram que aprovam o trabalho realizado pelo atual prefeito. 28,4% disseram que desaprovam. E 4,4% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Muito bem, para a gente continuar repercutindo essa primeira questão, a gente vê aqui que quem acha bom a administração do Roberto Justus somou aqui 30,3% então das respostas, regular 28% e ótimo 21,9%. Juntando essas três primeiras categorias que a gente pode avaliar aqui como positivas, mesmo sendo regular aqui no meio, né? A gente tem, soma-se aqui cerca de 79% das respostas, ou seja, que aprovam o governo Roberto Justus. E daí na outra tela a gente tem a pizza, né, que demonstra um pouco mais sobre isso também, que a gente tem aqui como 67,2% aprova, desaprova aqui 28,4% e não sabe ou não respondeu 4,4%. Essa pesquisa aqui, este resultado sobre a avaliação do atual governo, então, do prefeito Roberto Justus, deve impactar diretamente no nome que ele vai indicar, então, para sucedê-lo na corrida eleitoral aí da prefeitura. Lembrando que o prefeito Roberto, ele não pode concorrer nesta eleição do ano que vem, em 2024, portanto, porque ele já vem de 2 mandatos consecutivos. Mas olha só, o trabalho realizado pelo governador Ratinho Júnior também foi avaliado pelos eleitores guaratubanos nessa pesquisa, viu? Veja comigo os resultados. 43,1% dos eleitores considera que o atual governador está realizando um ótimo trabalho. 34% avaliam como bom. 15,4% avaliam como regular. 3,6% acham que é um governo ruim. 2,5% acham que é um péssimo governo. E 1,3% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando a pergunta foi sobre como os eleitores avaliam o governo Ratinho Júnior de maneira geral, 87,7% dos eleitores disseram que aprovam o trabalho realizado por Carlos Massa Ratinho Júnior. 10,1% desaprovam o atual governo. E 2,2% disseram que não sabem ou não responderam à questão. Bom, gente, como vem acontecendo aqui com relação ao governo, à administração do governador Ratinho Júnior, aqui no litoral do Paraná, de acordo com as cidades que a gente vem mostrando, a aprovação está sendo muito grande, né? Assim como eu mostrei para vocês no caso do prefeito Roberto Justus, quando a gente soma aqui ótimo, bom e regular, que a gente pode avaliar como situações positivas com relação à administração do governador, temos 43,1% como ótimo, bom, 34% das respostas e regular 15,4%. Somando, a gente chega a cerca de 92% então dos pesquisados que responderam como positiva, então a administração do governador Ratinho Júnior. No gráfico da pizza, a gente vê isso de uma maneira mais clara, que é a pergunta geral, né? De maneira geral, se aprova ou não aprova a administração dele. A prova soma aqui, então, 87,7%, número próximo desse que eu somei no gráfico anterior. Desaprova 10,1% e não sabe ou não respondeu 2,2%. Nesse gráfico aqui, a gente tem que lembrar diretamente obras que estão sendo realizadas já lá no município ou na região e que há anos são esperadas por lá e que daí ajudam, né, nessa aprovação toda do governador.
Uma delas, e a principal talvez para Guaratuba neste momento, é a construção da ponte, que a gente já mostrou ontem aqui no jornal. Começa a sair do papel as primeiras movimentações para a construção dessa grande estrutura lá esperada há muitos anos, há mais de 30 anos. Por lá começa então a ser erguida toda essa estrutura, né? Tem também a engorda da Praia de Matinhos, que por mais que seja no município vizinho, também impacta lá, na opinião dos guaratubanos. Lembrando que, eu falei isso na hora do almoço também, quando eu participei com o Pierre e com a Diana, do Voz do Litoral, que o anúncio da engorda da praia central de Guaratuba, que por vezes tem o mar avançando bastante ali na região da areia e bem próxima da calçada, também já faz uma avaliação positiva com relação ao governador Ratinho Júnior, né? E são todas ações que beneficiam, então, esse olhar do eleitor com relação ao gestor, nesse caso, Ratinho Júnior. Olha, nós vamos conferir agora como ficou também a avaliação do trabalho que vem sendo realizado pelo presidente Lula no governo do nosso país. 33,7% dos eleitores guaratubanos consideram que o atual presidente vem realizando um péssimo trabalho. 22% acham que é um governo regular. 17,9% acham que é um ótimo trabalho. 16,2% consideram que o presidente Lula é um bom presidente. 7,4% acham que é um presidente ruim. 2,9% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Os guaratubanos também responderam o que acham do trabalho realizado pelo presidente Lula de uma maneira geral. 51,3% disseram que desaprovam o trabalho do atual presidente do Brasil. 44,5% disseram que aprovam as ações do presidente Lula. E 4,2% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. No caso do presidente Lula, a gente tem que avaliar duas situações principais, ao menos, né? Uma é que o sul do país é tido como ser de direita, quando a gente fala em escolhas, né, de administradores. E a gente sabe que o governo Lula é um governo de extrema esquerda. Então, já vem dessa ideia, dessa ideologia que vai de contra daí também essa avaliação do governo Lula. E aqui o que acontece? Essa desaprovação toda, péssimo, regular aqui, o que acontece? Muito se fala do governo que pegou uma administração de um país que estava ruim, e que agora, nesse início de gestão, é um momento de você arrumar a casa. E que, por isso, não está se conseguindo fazer tanto ou tudo aquilo que se prometeu na campanha. No gráfico da pizza também fica bem claro essa questão da desaprovação, né, do governo Lula. 51,3% então desaprova a gestão dele, aprova 44,5%. Mesmo assim, mesmo somos aqui do Sul, ficou meio que equivalente, aqui equilibrado, né, a questão de esquerda e direita, e não sabe ou não respondeu 4,2%. Olha, a TVCI continua, viu, gente, levantando essas pesquisas, primeiras pesquisas de intenção de voto aqui na nossa região. O próximo município a receber, então, a pesquisa será Pontal do Paraná e a gente traz o resultado nos próximos dias. É o compromisso da nossa emissora em te ajudar, desde já, a escolher bem quem serão os próximos administradores das cidades aqui da região, né?